Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje nós iremos trazer mais uma palavra de meditação nas Escrituras Sagradas. E eu também vou, depois da leitura, compartilhar com os irmãos também uma experiência que eu passei há muitos anos em uma grande empresa e talvez sirva de lição para você. Talvez você também tenha passado por alguma situação até parecida com essa, ou até igual, e a gente vai refletir sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração para poder passar aqui nesse vídeo, que sirva de experiência também para a sua vida. Então vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3. O título da minha Bíblia fala sobre a queda do homem. Gênesis capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Todo mundo conhece essa passagem, né? Acredito que não é uma passagem desconhecida. Todo mundo, até mesmo aquelas pessoas que não são crentes, que não têm o hábito de frequentar nenhum tipo de igreja, conhecem essa história, essa passagem bíblica. E a gente pode tirar aqui dezenas de explicações, dezenas de exemplos. E para sintetizar, para simplificar, a gente vê que Deus dá uma ordem para que o homem não coma do fruto daquela árvore. Irmãos, a gente sabe que o nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. E se Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E Ele sabia perfeitamente que o homem iria comer daquele fruto. Quem é que não sabe, irmãos? Quem não sabia era o homem. Deus já sabia. E a gente lida com Deus todo-poderoso. A gente tem relacionamento com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, você imagina, irmãos, Deus dando uma ordem para não comer daquele fruto e o homem desobedecendo a Deus, porque esse foi o problema do homem, a desobediência. Porque, irmãos, quando você fala para um filho não fazer uma coisa e ele faz, o que você faz? Qual é a sua reação? Muitos pais às vezes brigam, outros até chegam a bater, porque a criança desobedeceu a sua ordem, não é verdade? Mas você não sabe se aquele filho vai te desobedecer ou não. Deus já sabia. Então, Deus não fica com cara de frustrado, irmãos. Uma coisa somos nós. Vou dar um exemplo até para a gente descontrair um pouco. Você imagina, você prepara um bolo de chocolate, né, aquele bolo com aquele recheio maravilhoso, ou um bolo de cenoura com aquele recheio de chocolate, que é uma delícia, né? Eu adoro aquele bolo. E você coloca na geladeira, né? Depois de pronto, você prepara, deixa tudo direitinho ali. De repente a mulher faz isso, prepara, para que em determinado horário, né, se coma aquele bolo ali e dá ordem para o filho ou para a filha e fala assim: olha, não é para mexer no bolo. A criança vai, chega lá e mexe. Irmãos,
É óbvio que aquela pessoa vai ficar chateada, porque deu ordem para não mexer. Era para comer? Sim. A mãe não fez aquilo ali de enfeite, né? Fez para comer. Mas a mãe falou que não era para mexer naquele bolo, porque tinha uma hora certa para poder partir, né? Para poder comer, de repente com a família toda junta ali. Enfim, ela deu uma ordem que foi desobedecida. Agora, Deus, quando ele dá uma ordem para não comer daquele fruto, irmãos, se realmente Deus não quisesse, irmãos, não tem ser humano no mundo que conseguiria, não é verdade? Se ele colocasse, por exemplo, alguma coisa blindada naquela árvore ali, você acha que o homem conseguiria penetrar naquela blindagem de Deus e comer daquele fruto? Claro que não. O fruto estava facilmente disponível para eles, facilmente. Deus não colocou no Everest, lá em cima, no alto, para que ele nunca chegasse lá, né? Principalmente naquela época que não tinha nem roupa suficiente para isso. Hoje em dia muitos homens conseguiram chegar lá com tanto exercício físico, treinamento, roupa, enfim, uma série de acessórios, treinamento para poder chegar lá, né? Poucos chegaram lá em cima, né? Se Deus quiser, assim, vou colocar esse fruto aqui lá no Everest. O homem nunca iria conseguir, nunca. Mas Deus coloca em uma determinada árvore que o homem tem acesso àquilo ali. Qual era o dever do homem? Obedecer ao Senhor. E a mensagem, irmão, que eu quero trazer, eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo, como eu disse no início do vídeo, e vou retornar para a palavra, porque às vezes pode ser uma simples coisa, mas é uma coisa gravíssima. Eu trabalhei numa empresa muito conhecida, eu não vou falar o nome dela, né? Não problema de processo, mas também não, eu gosto de falar coisa boa, eu não gosto de denegrir imagem de pessoas, nem imagem de empresa. Se for para falar bem, eu cito o nome, tanto da pessoa quanto da empresa. Agora, como não foi uma coisa legal, não vou citar o nome da empresa que eu trabalhei. E eu era novo nessa empresa, eu trabalhei como supervisor durante 2 anos. E logo no início, assim que eu entrei, eu comecei a aprender o serviço também com outro supervisor que estava me ensinando a função. E na primeira semana, irmãos, eu lembro que eu estava na sala de supervisão, junto com esse meu amigo que estava me ensinando o trabalho, e o telefone tocou. E quando eu fui pegar um telefone para poder atender, ele disse o seguinte: olha, se for para mim, fala que eu não estou. Irmãos, eu tirei a mão na hora. Tirei a mão na hora. E ele falou assim: atende? Eu falei assim: bom, se você não está, como é que você vai atender? Né? Você não está aqui, então não precisa atender. Porque se eu atender, eu não vou mentir, eu vou passar para você, eu não vou mentir. Ele sabia, né, pelos poucos dias que eu estive ali, ele sabia que eu era cristão, e eu não atendi o telefone ficou tocando, eu não atendi. Quando acabou de tocar o telefone, ele disse assim para mim: Alex, eu vou te falar uma coisa, aqui dentro, se você não mentir, tu vai tomar fumo. Ele usou essa expressão, ele falou desse jeito, nunca esqueci. E eu saí dali um pouco triste, porque eu precisava daquele trabalho. Na época eu ainda estava na faculdade, eu precisava trabalhar para poder pagar a mensalidade da faculdade. Eu saí dali muito triste, né, porque eu estava muito no início, né, do trabalho, então você sabe que qualquer probleminha você já é demitido, né? E eu saí dali, fui caminhar, falei com ele, né, falei, vou fazer uma ronda. Fui caminhar e eu comecei a conversar com Deus. E eu disse assim: Senhor, eu entrei aqui como homem de Deus e eu vou sair daqui como homem de Deus. Pode me mandar embora, mas eu não vou mentir. Para resumir a história, irmãos, não demorar muito, eu passei 2 anos nessa empresa, né? Não menti, não precisei mentir, não enganei ninguém, né? E fui fiel ao Senhor. Talvez a pessoa possa falar assim: bobeirinha, atende, fala que o cara não tá. Como eu disse para você, talvez você já tenha passado por uma experiência igual ou até um pouco parecida com essa.
E realmente, irmão, para muita gente pode ser uma coisa simples. Simples. Só mentir, irmão. Eu só falar, ó, fulano de tal, não, ele não tá não. Pronto, acabou. Você vai ficar bem com a pessoa que está na empresa, a empresa vai olhar, mas e Deus? E como você fica com Deus? Porque é uma coisa simples, irmãos. Por isso que eu trouxe esse texto de Gênesis capítulo 3 para dizer para você o seguinte: foi só uma pequena coisa, irmãos. O que custa desobedecer alguma coisa? Só chegar ali, irmão, pegar o fruto, pronto, acabou. Mas a consequência foi gravíssima, gravíssima. Você sabe que o homem foi expulso do paraíso, não teve mais aquela intimidade com o Senhor, entra a morte e entra o pecado, enfim. E a gente passa por grandes problemas por causa da desobediência do homem. Uma coisa simples, irmão. Simples. Talvez você pense assim, Deus foi muito rigoroso. Não foi. Uma coisa simples é o que pode nos levar para a perdição. Coisa simples. Uma proposta do trabalho. Olha, irmão, vamos fazer olha, vai ter uma venda aqui, você, ó, na nota fiscal você coloca que entrou tanto e não entrou. Tem até um filme que eu assisti, o rapaz foi provado nessa área, né? Não sei se... Eu não lembro o filme, não lembro o filme bíblico, é claro, né? E o rapaz foi chamado numa empresa para falar exatamente sobre a nota fiscal. Só que ali era um teste, né? Eu não lembro o filme, se você lembrar, coloca aqui para a gente lembrar e um indicar para o outro também, né? E ele foi, né, chamado ali na empresa para mentir e várias pessoas, o rapaz, o gerente lá, disse que várias pessoas tinham sido reprovadas, né? E ele foi aprovado e foi promovido na empresa que ele trabalhava. Por quê? Por causa da fidelidade dele. Ele disse que ele não iria fazer aquilo ali. Foi para casa triste, falou com a esposa e ele também achava que seria demitido. Não foi demitido, muito pelo contrário, foi promovido porque a empresa precisava de pessoas como ela. Irmãos, é isso que o mundo precisa, né? Às vezes uma propina, às vezes um furto, um roubo e às vezes uma série de consequências vem na nossa vida, porque a Bíblia fala que um abismo chama um outro abismo. Então, às vezes, por um simples detalhe, irmão, pode destruir a nossa vida. É assim que começa o alcoólatra, né? A pessoa oferece um pouco de bebida, normalmente as pessoas começam pela cerveja, bebe só um copinho, não quero não. Irmão, que um copo de cerveja vai fazer mal para a sua vida? Às vezes é a droga, experimenta aí, não precisa fumar não, só experimenta, cheira isso aqui. E aquilo ali vai desencadeando uma série de problemas. Daqui a pouco a pessoa está viciada em drogas, viciado em bebedice. E quantos vícios não começam dessa forma? Faz um joguinho aqui, né? Faz um jogo aqui, faz um jogo, daqui a pouco a pessoa está completamente viciada, todo o dinheiro dela é para apostas, todo o dinheiro, e vai se destruindo cada vez mais. Por quê? Começa com pequenas coisas, e é isso que a gente tem que acabar, irmãos, com essas pequenas coisas na nossa vida. Essas pequenas frechas, pequenos buraquinhos, às vezes pode destruir toda a nossa casa. Então que Deus possa te abençoar poderosamente, que esse vídeo tenha sido edificante para a sua vida. E lembre, irmão, é na pequena coisa, no pequeno detalhe. Às vezes a pessoa pode falar, mas só isso, não custa nada. Sadraque, Mesaque, Abidnego nos ensina uma outra lição que para muita gente poderia ser simples. E assim eu encerro esse vídeo. Porque quando Nabucodonosor faz aquela estátua e ele dá ordem para todo mundo se prostrar, quem não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Irmãos, o que custa, irmãos? Só dobrar, dobra teu joelho, irmão. Vai morrer. Você prefere morrer? Você prefere ir para a fornalha ou dobrar o teu joelho? Não, dobra o joelho, você não vai morrer. Mas eles não se dobraram. Eles preferiram ir para a fornalha de fogo ardente do que se prostrar naquela imagem. E eles diziam para o rei, fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode nos livrar, mesmo se ele não nos livrar, porque Deus não tem obrigação de nos livrar. E ele dizia, mesmo
se Deus não nos livrar, ainda assim nós não iremos nos prostrar diante dessa imagem. Coisa simples, uma coisa simples, às vezes pode destruir a sua vida. Não pense que é só as coisas grandes, as coisas maiores, aquelas que... Não, as coisas simples da vida pode destruir a sua vida. Uma mensagenzinha que você começa a alimentar, é uma paquerazinha simples, uma cantada, uma frase, e que você começa a ceder aquilo ali, daqui a pouco, quando você vê, irmão, você já mergulhou no lamaçal do pecado. Que Deus possa guardar poderosamente sua vida, que Deus possa guardar sua família, e que em nome de Jesus você venha estar blindado das artimanhas do inimigo. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você ficou aqui até agora, curte o vídeo, compartilhe, comente e, querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.